Olá, meu nome é Murilo Quirino de Andrade, sou estudante de bacharel em Física pela Universidade Federal de Viçosa. No meu projeto de iniciação científica, eu atuo como experimental na área de nanomagnetismo. Meu trabalho para o simpósio se chama Investigação de Fenômenos Nanomagnéticos através de técnicas de modulação e detecção via Loquim. Meu professor coordenador é o professor Joaquim Bonfim Santos Mendes, docente do Departamento de Física da UFV. Esse trabalho é fomentado pela FAPEMIG. Bom, o nanomagnetismo e seus estudos têm evoluído consideravelmente nos últimos anos, principalmente devido à descoberta de novos fenômenos, tais como o fenômeno de spin pumping, fenômeno de Seebeck de spin. E esses fenômenos nos permitem manipular correntes de spins, ou seja, gerar, detectar e controlar essas correntes. No departamento de física, a área de spintrônica, que é a área de manipulação dessas correntes, é uma das principais áreas de atuação e trabalhamos desde geração de amostras, através da técnica de sputtering, fazemos montagens experimentais, realizamos técnicas de identificação de propriedades magnéticas dos materiais e também medimos os fenômenos como medidas de efeitos Seebeck de spin. Bom, a magnetorresistência é uma propriedade de materiais magnéticos que consiste na variação da resistência elétrica de um material quando submetido a um campo magnético externo. Essa magnetorresistência ela se manifesta de várias formas e ela pode ser explicada por diversos fenômenos nanomagnéticos e quânticos do material. No departamento e no meu trabalho, estamos construindo uma montagem experimental de modulação, de detecção de magnetorresistência através de modulação. Essa montagem consiste em submeter a minha amostra a uma corrente fixada e eu alimento um circuito de ressonância, um circuito RLC, onde a indutância desse circuito vem de uma bobina de Helmholtz. Eu alimento esse circuito RLC com um gerador de função na frequência de ressonância, para obter o máximo de campo magnético possível. Esse campo magnético é um campo magnético variável, e externo a ele, eu submeto essa montagem a um eletroímã, que tem um campo magnético externo fixado. O que acontece é que quando eu tenho esses dois campos magnéticos atuando em conjunto, o efeito de magnetorresistência se manifesta na amostra. Então, eu tenho um campo fixo externo e um campo de modulação variável. O que acontece é que, como a corrente na amostra é fixada e a resistência dela começa a variar, vai haver uma variação na tensão dessa amostra. Então, a gente detecta essa variação da tensão através de um amplificador lock-in. Esse amplificador lock-in usa um sinal de referência vindo do próprio gerador de função e detecta também o sinal de tensão na amostra. Então, ele consegue me mostrar qual que é a variação de tensão na amostra e, consequentemente, eu tenho a variação de resistência, ou seja, a magnetorresistência da amostra. Essa é uma montagem bastante sofisticada e estamos nos primeiros passos dela, mas já conseguimos realizar alguns preparativos para que a montagem seja completa. Aqui temos o circuito ressonante com as bobinas de Helmholtz. Já temos aí a amostra posicionada no centro das bobinas de Helmholtz. A amostra já está colada e já foi feito os contatos elétricos na amostra. Temos aí uma placa com o capacitor e o resistor e os pinos onde virão os cabos de alimentação e detecção. Bom, a técnica que utilizamos para o crescimento de amostras é a técnica do sputtering. E ele é uma técnica puramente física e ela consiste em ionizar um gás, no caso o argônio, gerando um plasma de argônio. Esse plasma ele é direcionado a um alvo, que é um alvo de material que queremos depositar sobre um substrato. Então, esse plasma arranca material desse alvo, arranca elétrons desse alvo, e uma alta tensão contínua acelera esses elétrons para o substrato, gerando, então, camadas de substrato,
de alvo crescido sobre o substrato, e podemos, inclusive, estimar a espessura que queremos à medida que deixamos o processo do sputtering acontecer. E no caso do nosso experimento, a nossa primeira amostra vai ser uma amostra de alvo de níquel crescido sobre um substrato de silício. Essa é o aparelho, esse é o aparelho que utilizamos no laboratório, o aparelho do sputtering. É um aparelho muito sofisticado, ele é um aparelho de precisão muito potente e é um aparelho que contém vários componentes e é necessário técnicos muito especializados para poder fazer a manutenção desse tipo de aparelho. Bom, como eu disse, a amostra que construímos é uma amostra de níquel crescido sobre um substrato de silício. Tem uma espessura de cerca de 30 nanômetros e, medido a resistência elétrica da amostra já montada no circuito, como eu havia mostrado antes, obtivemos uma resistência de 670 kΩ. E, bom, os avanços que tivemos até agora e os desafios que estão pela nossa frente. Como eu disse, é uma montagem muito sofisticada e que requer todo um passo a passo e um cronograma a ser cumprido antes que comecemos a fazer as medidas finais. Bom, a primeira coisa a se fazer é analisar a frequência de ressonância do circuito RLC. Então, eu preciso montar esse circuito de tal forma que eu, sabendo a frequência de ressonância, eu alimente ele com a frequência de ressonância e obtenho um campo magnético máximo. Isso acontece quando as reatâncias capacitivas e indutivas se igualam. Isso vai fazer com que a tensão no resistor seja maximizada, ou seja, a corrente que circula no circuito seja máxima. Então, eu consigo relacionar a frequência de ressonância com a capacitância e a indutância do circuito. O que foi realizado até agora foi uma varredura de frequências que alimenta esse circuito, utilizando o meu gerador de função. Eu sei a resistência do circuito, de 1 ohm, eu sei a capacitância de 330 nanofarads, e eu utilizo uma tensão de pico a pico de 1 volt. Então, eu faço uma varredura de frequências, eu varro de 1 kHz até 20 kHz, para saber quando, e detecto a tensão no resistor, para saber quando essa tensão está sendo maximizada. Então, eu faço essa varredura e analiso a tensão RMS através de um osciloscópio no resistor do circuito. E bom, depois de fazer aquela varredura, a gente encontrou um pico em cerca de 6 a 9 kHz, então eu faço uma outra varredura com um passo menor, de 6 a nano kHz. Encontro essa frequência de ressonância, ou seja, a frequência em que a tensão no resistor é maximizada, em torno de 7,5 kHz. Com esse dado, inclusive, utilizando aquela equação que relaciona a frequência com capacitância e indutância, eu consigo, inclusive, estimar qual que é a indutância dessa minha bobina de Helmholtz. Bom, e a partir daqui, a gente tem alguns desafios e perspectivas. Por exemplo, determinar a relação entre corrente e campo magnético das bobinas de Helmholtz, para sabermos exatamente qual que é o campo magnético de modulação que estamos mandando para a amostra. A gente pretende automatizar o amplificador lock-in via LabVIEW, da mesma forma como já é feito com o gerador de função, que já está totalmente automatizado e pronto para ser utilizado através de programa em LabVIEW. E a perspectiva final é que a gente consiga obter a magnetorresistência dessa amostra de níquel crescido sobre silício e compará-la com uma medida feita através de uma outra técnica dessa magnetorresistência. Bom, queria primeiro agradecer ao professor Joaquim pela orientação e por, enfim, todo o cuidado e todo o ensinamento. Gostaria de agradecer ao professor Rafael também e aos colegas de laboratório, Iago, Antônio e Leonardo. Bom, queria agradecer à FAPEMIG pelo fomento, as outras instituições de fomento e de incentivo à pesquisa, CAPES, CNPq, e também agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui no simpósio e agradecer ao FV, por fim, pela oportunidade aí de estar podendo mostrar o meu trabalho e de estar podendo levar a ciência para o público. É isso. Muito obrigado
e até a próxima.